vendo um estudo, saiu acho que semana passada, alguma coisa assim, mostrando nos Estados Unidos que por causa dos aplicativos de relacionamento, a desigualdade social nos Estados Unidos cresceu absurdamente, porque os relacionamentos agora são escolhidos através de status financeiro e social. Porque a gente está no aplicativo e a gente já vê a pessoa ali, a gente já sabe, vamos ver o que ela faz da vida, o que ela não faz. Ah, não, daqui é atendente do... Não quero. A gente faz isso. E a mulher que... O homem também entrou nesse lugar. Antigamente, o homem tava lá, ele via uma mulher, achava bonita, legal, gente boa, e ele se relacionava. Agora, por esse lugar de empoderamento também, onde o homem também quer que a mulher ajude, porque ele fala assim, também não vou ficar pagando as contas aqui sozinho, não, enquanto você vai pro cabeleireiro, ele começou a escolher também pela capacidade profissional da mulher. E isso aumentou a desigualdade social. Achei bizarro isso, porque o rico tá casando com o rico, o pobre tá casando com o pobre, porque a gente vai segregando cada vez mais, porque os parâmetros para se relacionar mudaram demais. Cara, você falou em estudo científico, eu tava comentando com uma amiga minha esses dias no carro, ela falando de relacionamento, aí entra nesse aspecto que você tava falando. Hoje em dia, você vai fazer uma escolha, você faz pelo celular, né? O cardápio do Instagram. E aí, ou como outras plataformas, você vai por clique, né? Você, essa eu gostei, isso aqui tá legal, isso aqui não tá. E aí a gente entra naquele aspecto que a gente estava conversando. Não, eles não têm não, nem sim. A sensação que a gente tem é que eu vou clicar, vou selecionar algumas, ou alguns, se for a mulher, e aí depois desses aqui vai ter um descarte, um fator exclusão. Uma hora, se eu cliquei 20 vem 3. É como se fosse uma pescaria. Só que não tem nem sim nem não. Então a gente não trabalha nem mais esse aspecto da recusa. Aí fica cada um no seu canto falando assim, bom, eu não vou também chegar numa pessoa ou tentar ter algum relacionamento com ela, porque assim, eu vou clicar aqui em 20 pessoas e talvez 3 voltem para falar comigo. E na hora que falar, eles não vão nem se relacionar. Né? Porque não tem nem comunicação. Eles chegam, aí estão ali, não se conhecem, não criam uma relação. Quer dizer, aí você não tem base, né? Você não tem alicerce nas relações. Você vê que as relações hoje em dia elas estão vazias. Porque não tem base nenhuma de relacionamento. Eles acabam nem interagindo. E o celular ou o meio digital está piorando isso, está segregando cada vez mais. Como no impacto do que você falou, até social, né? E o excesso de opções, você sabe, confunde mais a mente do que ajuda, né? Isso é... A gente tem uma no laboratório que assim, eu sempre falo para o pessoal levar para a vida. O aumento de frequência de qualquer coisa, ele diminui o nível de percepção. Sim. Então, se eu te der 10 beliscões, você vai saber que são 10 no intervalo de 1 minuto. Se eu te der 1000 beliscões, uma hora você não sabe o volume. Quanto foi. Então, e isso vai minando, né? Os relacionamentos, quando eles têm algum tipo de atitude assim, muito frequente, você acaba perdendo aquilo. O cara te tratou mal muitas vezes. Você fala assim, quantas vezes ele te tratou mal? Você fala, cara, tratou. A gente vai lá no galhado e fala assim, tratou, sei lá, eu lembrei da pior. Aí você fala assim, lembrei da pior, que foi o pico. O pico, aqui teve maior intensidade. Exato. Inclusive, até abrindo uma coisa muito pessoal, assim, eu conheci o Galhardo bem numa situação que eu vivi na minha vida, que é o que você está falando. Você se acostuma com a dor, você se acostuma com o ruim, você se acostuma com o tóxico, e aí, de repente, você perde os parâmetros do que é o correto, do que é o justo. E não é... eu falo justo porque não é nem lá nem cá. Eu não acho que tem que ser para um lado ou para o outro. Eu acho que tem que ser o que é bom para todo mundo. Onde todo mundo possa coexistir de forma feliz. Né? Então, até você fala isso, acho que é até legal você colocar isso aqui pra gente. Como perceber uma pessoa de valor? Então, eu detesto essa pergunta, meu Deus do céu. Mas todo mundo me faz, né? Mas sabe por quê que eu não gosto muito dessa pergunta? Porque, primeiro, eu acredito que valor percebido, ele é muito particular para cada pessoa. Por exemplo, eu sou uma pessoa religiosa. Você pode ser a mulher mais incrível do mundo. Se você tiver uma religião muito diferente da minha, pra mim você virou, tipo, nada. Pum.
porque eu olho e falo, não cabe na minha vida. E você vai se perguntar, nossa, mas eu sou isso, eu sou aquilo, e o Galhardo me achou um lixo. Tipo, me dispensou. Eu dispensei. Por quê? Porque não cabe na minha vida. Então, eu acho que uma pessoa de valor é uma pessoa de caráter. Para mim, isso é uma pessoa de valor, uma pessoa de caráter. Eu até adicionaria uma frase. Uma pessoa de valor é uma pessoa alinhada aos seus valores, né? Então, se você tem os seus valores muito claros de qual é essa pessoa, você já elimina muita coisa. Uma pessoa de valor é uma pessoa... exatamente, eu gosto muito de falar isso, que tem os valores alinhados. Mas, é claro, vamos colocar num geral, num contexto, uma pessoa de valor é uma pessoa de caráter. E eu acredito que uma pessoa... aí vem para uma teoria mais minha, sobre a minha visão, eu acho que uma pessoa de valor é uma pessoa que ela é um tanto quanto seletiva em relacionamento. Sim. Porque se eu tô ali me relacionando com todo mundo sem nenhum critério, entra nesse lado também da confusão emocional, mental, que eu não vou conseguir me relacionar depois. Quantas mulheres, eu não vou nem falar de homem, que aí fica no óbvio, né? A gente já sabe disso. Mas quantas mulheres que eu já atendi que entraram na onda de, não, beleza, meu corpo, minhas regras, liberdade sexual, e tiveram inúmeros parceiros e agora ela não consegue ser feliz com nenhum. Tá tendo aquela ressaca moral. E porque já experimentou tanta coisa que não tem mais o pico, né? De prazer, de falar assim, pô, esse cara aqui é diferente. Pô, aqui tá fazendo... Não, porque ela já experimentou tanta coisa que ela se perde, aquilo fica normal pra ela, fica comum pra ela, ela não se conecta mais. O que acontece com muitos homens também, que, né, isso é óbvio. Mas uma pessoa de valor é uma pessoa de caráter. Agora, significa que uma pessoa que é de valor, ela é interessante? Você acha que está diminuindo a valorização do caráter? Tá. Eu tô perguntando isso porque... Valorização do caráter. O quanto que eu valorizo o caráter da pessoa? Pessoas que agem corretamente. Porque assim, a gente poderia falar que é ética. Você sabe? É uma boa pergunta. Na matriz lá filosófica, isso é ética. O cara ético é o cara de caráter. Pessoa ética são os éticos entre pares, ninguém quer mais que ninguém. Mas isso está sendo... Você acha que está sendo desvalorizado? Então, aí eu coloco um outro ponto, porque eu sempre tratei com pessoas que falavam assim, Gustavo, eu sou uma pessoa ética, eu sou uma pessoa de caráter, seja homem ou seja mulher, mas mesmo assim as pessoas não me querem. Eu sou lá o bonzinho, porque se você for ver na internet o que faz mais sucesso... Mas será que eles sabem, assim, eu vejo muito isso, sabe, a definição de um ético? Não, mas vamos lá, vamos colocar aqui uma pessoa... Padrão, uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa, faço bem, então, pago minhas contas, eu sou decente, beleza. O que faz mais sucesso na internet quando você vai para o público masculino são vídeos de como me tornar um cafajeste. Socorro. Porque cafajestes fazem... Agora, porque cafajestes, na teoria ou do que é ensinado, fazem sucesso com as mulheres. Enquanto os caras que são bonzinhos, são legais, são bacanas, eles não fazem sucesso com as mulheres. A mesma coisa, mulher. Uma vez eu vi uma profissional lá, beleza, ok, não tenho nada contra, mas o curso dela era o Segredo das Amantes. Ou seja, eu fui amante por muitos anos e vou te ensinar o segredo das amantes que deixam o cara louco por você. Ou seja, o que tá falando? Você que é esposa boa, honesta, você não tá valendo nada, você tem que aprender o segredo das amantes. Só que isso... Só que isso é muito louco, porque se você for falar de atração e conquista, se você for falar sobre processo decisório, ele é muito mais emocional do que racional. E não adianta você ser uma pessoa de valor ética se você não desperta emoções no outro. Por isso desejo no outro. Da desvalorização. Porque assim, hoje é o que você está falando. Você tem que manifestar outros desejos. O que, por exemplo, a gente não trabalha isso, né? Na gente, assim,
eu admirar uma pessoa ética. Hoje em dia não é admirável essa pessoa boazinha. É o que você falou. Ela não desperta... Porque ela não desperta, talvez ela não tenha o sex appeal que as pessoas esperem, ela não tenha a condição, sei lá, social e financeira que as pessoas esperem e fala assim, bom, essa não desperta o que entra que a gente conversou sobre valores, os valores que ela espera. É o tal do capital erótico que a gente chama. Ele pode ter um alto grau de caráter, mas ele não tem um capital alto erótico, um capital social, um capital financeiro alto. Então, quando não tem, você não é atrativo. Aí eu gosto muito de trabalhar quando você fala de vendas. Esses dias eu vi alguém falando assim, um grande diretor aí de carro da indústria automobilística, ele falou assim, que existe uma determinada... Vou falar a marca, vai, dane-se. A Toyota, o cara falou assim, Toyota é para quem não gosta de carro. Por quê? Porque é para quem gosta de segurança. Mas não é para quem gosta de carro. Porque Toyota não é um carro rápido, não tem um carro veloz, um carro super tecnológico. Tá não, já. É um carro... que nunca vai quebrar. É um carro que nunca vai ter quebrar. Dor de cabeça. Só que assim, quando você tem 20 anos de idade, você quer um carro que nunca vai quebrar, que você não vai ter dor de cabeça? Não. O caramba, você quer um carro que chama atenção, que tenha teto solar, que corra, que faça isso, que faça aquilo. Ele descredibiliza o carro. Ele põe um merchan no carro, tipo assim... Que pra ser carro tem que ter veloz, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo. Senão, isso aqui não é um carro. Mas aí você percebe que é muito sobre a nossa necessidade emocional também? Hoje, quando meu pai fez 60 anos de idade, ele comprou um Toyota. Ele falou assim, porque agora eu quero um carro pra ficar. Pra não quebrar, pra ficar tranquilo. Mas antes... Ele queria... não, peraí, esse é turbo? Esse chama atenção? Esse, quando eu chegar no lugar, vão me chamar de doutor? Sacou? São os valores de cada fase. De cada fase. Então, acho que também tem muito essa parada de que você vai envelhecendo, e quando você vai envelhecendo, você fala assim, pô, quer saber? Acho que a ética vale mais do que o tanquinho do cara.